Que vocês sejam muito bem-vindos, que seja essa uma noite muito edificante para todos nós. Igreja Presbiteriana Nova Canaã, há 39 anos aqui no bairro, comprometida com a pregação do Evangelho, com a instrução nas Escrituras, e a gente deseja que essa seja mais uma noite de serviço ao Senhor, de instrução, de adoração da igreja, e você seja muito bem-vindo à nossa igreja. Vou convidá-los a abrir o texto do Salmo 126. Nós leremos o Salmo 126, apenas os 6 versos. Enquanto você abre o texto sagrado, eu aproveito para fazer uma instrução, talvez para alguns que ainda não têm o conhecimento assim das Escrituras. Salmo não tem capítulo. O livro dos Salmos a gente não faz menção a capítulos, porque são poesias, então é um compêndio, é um conjunto de salmos. Então a gente só fala o número do salmo. Por exemplo, a gente vai fazer a leitura do Salmo 126, assim como outros 150 salmos desse livro. Então a gente não faz menção a capítulo. E também não tem versículo nos salmos. A gente tem versos, por causa da estrutura literária. Então a gente vai fazer a leitura desses 6 versos, do Salmo 126, da Palavra de Deus. E aí então a gente lê o texto e ora pedindo ao Senhor a graça de receber a instrução aqui nessa noite. Está escrito, Palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e ore nesse momento, pedindo a Deus para que você tenha a instrução do alto, receba a sabedoria do alto, dos céus, para você, para sua casa, para sua família, para sua vida. Deus Pai, que o Senhor nos veja aqui, que os olhos do Senhor percorra sobre este espaço e encontre vidas sedentas, gente que quer ouvir a Tua voz neste mundo tão barulhento, tão caótico, de tantas incertezas, de tanta insegurança, de tantos alardes, de tantas dores. Percorre, Senhor, os olhos graciosos do Senhor, mesmo não havendo merecimento algum, em parte alguma, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. E assim, Senhor Deus, permita-nos ouvir a Tua voz. Eu peço isso junto dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a gente faz a leitura de um cântico de romagem. Esse aqui faz parte de um conjunto de 15 salmos, Salmo 120 ao Salmo 134. A gente tem salmos de romagem, ou então salmos de degraus. Eu não sei como que aparece aí na sua Bíblia. Esses salmos que nós encontramos aqui, chamados de romagem, ou então de degraus, são chamados assim porque eram salmos cantados pelo povo de Israel quando Israel se reunia nas suas assembleias festivas. A Páscoa, por exemplo, é uma dessas assembleias. Então, o povo de Israel, espalhado
por toda a região ali do Oriente Médio, 2 ou 3 vezes no ano se reunia para essas comemorações, para as festividades de Israel. E então, quando eles se reuniam, eles subiam para Jerusalém, porque Jerusalém está posicionado numa região mais alta. Então, por isso chamado Salmos de degraus, porque eles subiam para Jerusalém cantando ao Senhor. E aí do Salmo 120 ao Salmo 134, a gente tem esses salmos que eram cantados tradicionalmente pela comunidade judaica, pelo povo de Israel. E esse aqui é um desses salmos que era cantado pela comunidade de Israel, o povo que subia para cantar ao Senhor. A autoria desse salmo a gente não tem muita segurança para afirmar quem o fez. Existe aí uma tese de que poderia ter sido Esdras. O que é certo é que esse salmo foi escrito depois do exílio. É um salmo pós-exílico, assim como o livro de Crônicas, como nós lemos na semana passada, uma literatura ou um escrito posterior ao período do exílio que Israel vivenciou. E aí, por se tratar de uma literatura pós-exílica, depois de Israel ter passado por exílio, esse aqui é um dos textos mais recentes que a gente tem do Antigo Testamento, assim como o livro de Crônicas. Quando a gente fala assim de literaturas mais recentes, a gente está falando daquelas que estão mais próximas do ano de Jesus, o ano do Senhor Jesus. Então, provavelmente, esse texto aí, ele está entre o 6º e o 5º século antes do Senhor Jesus. Ele foi escrito. E aí, como a gente está dentro desse livro dos Salmos, a gente vai dar uma olhadinha e ver que existem passagens semelhantes ao que a gente iniciou na leitura desse texto. O Salmo 14, por exemplo, ele termina o verso 7 dizendo assim: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Assim também termina o Salmo 53 no seu verso 6. Então, olha para esse texto e vê qual a diferença do Salmo 14 e do Salmo 53 para o início da nossa leitura. O primeiro texto que nós lemos aí, o verso 1 do Salmo 126, vai mostrar para a gente o verbo restaurar no passado. Quando o Senhor restaurou. Então, esse salmo é de um outro tempo. É de um tempo diferente ao que a gente está vendo aqui. Aqui existe uma esperança, uma expectativa de algo que Deus prometeu fazer. E aquilo que Deus prometeu fazer a Israel, Israel clama para que ele faça. Então, na expectativa de que Deus realize esse grande feito, Israel clama ao Senhor por essa restauração. Então, a expectativa é, quando Deus fizer aquilo que Ele prometeu, quando Deus realizar aquilo que Ele prometeu fazer, meus irmãos, nós vamos ficar como quem sonha. Nós vamos cantar de alegria. Grandes coisas a gente vai poder dizer a respeito do Senhor. Era essa a expectativa do povo nessas circunstâncias. No salmo que a gente vê, Salmos de Davi. E aqui o Salmo 126, a gente tem esse grito em relação ao passado. Ao que Deus realizou no passado, o que Deus fez na história. Vê então que existe uma expectativa de que Deus fizesse. E agora, uma palavra em relação ao que Deus já fez. E aí, a gente tem então em mente o período do exílio. Porque é justamente nesse contexto do exílio, e aí eu fiz essa timeline só para a gente poder contextualizar e entender o que foi o exílio de Israel. Então, vale a pena a gente acompanhar a história e perceber um pouco da história das Escrituras para se aplicar às nossas vidas. E aí a gente vai aprender que Israel passou um período terrível no exílio. Esse povo que aguardava a restauração é um povo que foi levado para o cativeiro, começou a ser levado para o cativeiro em 605 a.C. A gente tem isso lá no 2º livro de Reis, no capítulo 24. Então, a Babilônia vai invadir Israel
e vai levar alguns príncipes de Israel para a Babilônia, incluindo Daniel. Vocês conhecem a história de Daniel? Quando Daniel foi levado para a Babilônia. Então, Daniel e alguns príncipes foram levados para a Babilônia por volta de 605 a.C. Aí, em 597, vê que vai diminuindo. Não está errado, não. É porque está se aproximando do ano do Senhor Jesus Cristo. Então, em 597, a Babilônia vai invadir, vai levar o rei de Israel, que era Joaquim naquela época. E aí, em 587, a invasão que encerra esse período e leva todo um grande grupo de Israel. Não todo mundo, mas a maior parte dos judeus que ainda estavam em Jerusalém. Agora, Israel está exilado. O povo judeu está no exílio, a partir de 587, antes do Senhor Jesus Cristo. Então, se você observar, o exílio, ele não começa de forma imediata. Ele começa em 605 e ele vai até 587, aí a gente tem, vamos botar assim, um período de quase 20 anos. Quase 20 anos a Babilônia tirando os judeus de Jerusalém e inserindo-os dentro dessa cultura onde eles permaneceriam, segundo a palavra de Deus, por pelo menos 70 anos. É o que está em Jeremias, capítulo 29, o que o profeta Jeremias havia falado de Israel antes deles irem para o exílio. Se não se arrependessem, se não mudassem a forma como viviam, o Senhor traria sobre eles um período de disciplina, esse de 70 anos. E aí, para a gente considerar o quão difícil e terrível era esse período, a gente tem um salmo para isso, o Salmo 137. Do primeiro verso ao verso 3, o salmista compôs o seguinte, dizendo: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. A gente está lá lembrando como era Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. Vê que, além de toda a opressão, além de todo o sofrimento que eles tinham de estar fora da sua cidade, longe da sua realidade, eles ainda tinham que sofrer com o escárnio da sua própria religião, da sua própria fé. Os seus opressores pediam: canta aí aquelas musiquinhas de Yahvé para a gente ouvir. Cantem com alegria, estejam alegres, alegrem-se, israelitas. Eles ainda passavam por essas situações, a ponto deles registrarem isso em suas poesias, no livro de poesias, como é o livro dos Salmos. E aí então a gente tem esses dois primeiros versos do Salmo 126, que ensinam a nós. Vê que Israel foi levado para o cativeiro, e aí agora a gente está dentro de um ambiente, conforme o Salmo 126, em que já não é mais o cativeiro. Porque o salmista ele vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O salmista está falando de duas coisas nesses dois versos. Ele está falando de glória e ele está falando de intensidade. Glória porque foi Deus quem agiu. Glória porque não foram as circunstâncias, não foram os ventos que fizeram com que mudasse aquela situação do povo de Israel. Não foi um conjunto de circunstâncias que favoreceu a comunidade judaica para que eles pudessem sair do exílio. O retorno de Israel foi algo extraordinário. Foi a poderosa mão de Deus que agiu de maneira com que Israel tivesse o seu coração abalado pelo que Deus fez. Então, foi muito intenso o que eles viveram diante do que Deus fez. O grande feito de Deus, tirar aquela comunidade de dentro do exílio e trazê-lo de volta para Jerusalém,
foi algo que, na concepção daquela comunidade, não poderia ser atribuído a nada nem a ninguém, mas o Deus que restaurou. O Deus que prometeu que iria restaurar, Ele cumpriu a sua promessa, Ele fez conforme a sua palavra. Não tem como duvidar disso, foi Deus quem fez. Então, há uma manifestação de glória nesse sentido. E a pergunta para nós que não estamos no exílio, nós que não estamos vivendo dentro da realidade dos judeus, nós já vimos alguma coisa nesse sentido? Algo como essas pessoas viram? Você já viu algo que você não tivesse como atribuir aquilo a nada nem a ninguém, a circunstâncias alguma, mas tão somente a Deus? Você já viu alguma coisa? Algo do tipo que abalasse, ferisse a sua consciência, o seu coração, e você não tivesse condições alguma de justificar aquilo com a sorte, com os ventos, com a ocasião. Talvez você não perceba, mas isso tem sido falado constantemente para a igreja. Quando nós falamos de nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, nós estamos falando da glória de Deus que foi manifesta aos homens. Talvez a gente ainda queira justificar o evento glorioso, o Evangelho. Talvez a gente queira se justificar diante de Deus por muitas razões. Talvez a gente queira atribuir uma coisa ou outra a Jesus que vá além do Evangelho, como muitas religiões fazem, chamando-o de amigo, chamando-o de profeta. Mas as Escrituras mostram Jesus como sendo aquele que, por ter oferecido a sua vida como um sacrifício diante de Deus para a remissão de pecados, Jesus, ele faz isso justamente para tirar pecadores de uma condição de exílio. Uma condição onde as pessoas talvez pudessem pedir para você estar alegre e você não consegue se alegrar. Uma condição onde você talvez se veja num espaço, você se veja dentro do tempo, dentro de um local, mas você sinta que este não é o seu lugar, que essa não é a sua terra. E assim como os judeus não podiam cantar na Babilônia alegremente, porque aquela não era a sua terra, talvez você se considere dentro desse mundo, mas como se esse mundo não fosse a sua casa. Como se esse aqui não fosse o seu lugar. Embora você tenha condições, embora você esteja vivo, com saúde, indo e vindo, tendo liberdade, talvez você ainda se encontre numa vida sem sentido. E as pessoas talvez te peçam razão para você estar alegre. Olha, mas você tem isso, você tem saúde, você tem carro, você tem dinheiro, você tem formação, você tem tantas coisas, alegre-se e cante ao Senhor. Mas o seu coração talvez ainda se vê no espaço, no tempo, como alguém que não viu algo glorioso acontecer. Como estes aqui viram. Nós, em nosso tempo, recebemos o Evangelho de Jesus como uma mensagem da libertação desse cativeiro. O cativeiro do presente século, que aprisiona a nossa consciência, que aprisiona o nosso coração, que faz com que a gente viva de maneira oprimida, cansada, como viviam os judeus nessas condições. Você já viu algo parecido? A gente deve considerar, sim, nós temos visto por meio do Evangelho de Jesus Cristo.
De modo com que a mensagem do Evangelho, ou a vida de Jesus, há 2000 anos, tendo sido ela pregada, tendo sido ela realizada, todo o fato que está envolto em relação à pregação do Evangelho, foi derramado sobre a vida dos primeiros cristãos. E 2000 anos depois, aquilo que aconteceu ainda permanece afetando vidas, porque a vida de Jesus, ela está na igreja, ela está na vida de muitos homens e mulheres que foram grandemente, profundamente afetados em seus corações pela mensagem do Evangelho, de maneira que eles viveram intensamente para o Evangelho e pelo Evangelho, porque é justamente isso que nós estamos vendo. Quando o Senhor restaurou, ficamos como quem sonha. Por que a ideia do sonho? O sonho aqui, porque a gente deve considerar, é algo que, como eu e você, que às vezes temos aí aqueles sonhos, em que a gente acorda e parece que tudo foi muito real para a gente, sabe? Aquele sonho que você acorda suado, com o coração palpitando e parece que foi muito real. Mas ao mesmo tempo, quando você acorda, parece que aquilo está tão distante. É tão irreal aquilo ter acontecido. Quando o salmista diz que o Senhor restaurou e ficamos como quem sonha, ele está falando de algo que foi assombroso, extraordinário. O que Deus fez está diante dos nossos olhos, é tão real, mas ao mesmo tempo está tão distante, que é um absurdo. Mas Deus fez. Mas Deus fez. E quando a gente fala da glória de Deus que é revelada pelo Evangelho de Jesus, a gente fala de uma mensagem que tem mais de 2000 anos, que é real, mas que às vezes parece tão distante de nós. Mas aqueles que são profundamente assombrados por essa mensagem, e quando eu falo assombrados, eu estou falando no sentido do sonho, de como a gente acorda e a gente fala, mas parece que foi tão real, como que se faltasse o ar para a gente, e ao mesmo tempo a gente sabe que está tão distante da nossa realidade. É disso que nós estamos falando, de uma mensagem que afeta profundamente o nosso coração, de maneira que isso produz em nós uma intensidade, em que a gente se espanta com a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é que nós não podemos fazer nada, mas Deus fez. Em sua graça Deus fez, ao entregar o seu Filho para perdão, para remissão de pecados. E isso deve ser considerado como algo mais extraordinário para as nossas vidas, porque se nós sofremos, se nós não nos sentimos em casa, é justamente porque nós não estamos em casa. E se nós sofremos, é justamente porque nós pecamos. Porque os nossos pais pecaram e a natureza, ela geme, ela sofre nesta condição de pecado. Então aqui não é o nosso lugar. Deus não criou a humanidade para estar nas condições em que ela se encontra. Deus criou para que ela desfrutasse da sua presença e de toda a criação, de uma maneira que não fosse afetada pelo mal. Mas hoje nós conhecemos o mal. Não é o nosso lugar. E a mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra, foi derramado o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, para que nós fôssemos verdadeiramente livres e encontrasse nele um caminho de volta para casa. Essa é a mensagem gloriosa do passado, quando Deus restaurou. Era ali que Deus estava restaurando os judeus e gentios. Era na mensagem da cruz que Jesus estava reconciliando a humanidade consigo. E não há mais nenhum outro grande feito. Não há uma outra grande realização para Deus fazer para a salvação dos nossos pecados, para a nossa libertação, porque é essa do passado, é o que Ele fez na mensagem do Evangelho de Jesus.
que é para ser crida de maneira intensa. Vê que o texto vai falar para a gente que essa mensagem gloriosa, que afetou de uma maneira tão intensa a comunidade judaica e também nós cristãos hoje pelo Evangelho, produz isso daí, ó. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A gente tem gestos e voz aqui nessas duas frases. A nossa boca com os nossos gestos e a nossa língua com a nossa voz. Não existe nada que comunique melhor do que o nosso semblante. Deus criou o homem e criou o homem com uma capacidade de comunicar pelo seu próprio semblante, e isso é maravilhoso. É impressionante como nós temos a condição de comunicar muitas coisas por meio do nosso semblante. Vê quando você não está bem, mas você está fazendo o que você está fazendo ou o que você faz no seu trabalho, as pessoas estão ao seu lado, elas vão perguntar: está tudo bem com você? Olha como que o semblante comunica. Olha como os nossos olhos comunicam. Olha como a nossa boca comunica. Nós estamos falando de gestos. Gestos que comunicam, gestos que transmitem aquilo que a gente sente intensamente. E o que estes homens e mulheres que estão voltando do exílio, que foram afetados pela ação de Deus, tão intensamente estão produzindo? Riso, alegria. Isso se mostrava na vida da comunidade judaica quando saía do exílio. É muito simples da gente considerar. O que Jesus e a mensagem do Evangelho significa para a sua vida no que diz respeito aos seus gestos, às suas atitudes, dentro e fora da igreja. Como o Evangelho de Jesus afeta a sua vida em relação aos seus gestos, às suas atitudes. Tem muitas coisas aqui em jogo. A maneira como você age no seu dia a dia no trabalho, a maneira como você age aqui dentro da igreja, o que você faz, o que você deixa de fazer, quanto que o Evangelho tem afetado as suas atitudes, ou então a sua omissão. Talvez você não faça nada simplesmente porque você não foi afetado por esse grande feito. Considere os seus gestos, considere também o uso da sua voz. O livro de Provérbios ensina muita coisa a respeito da tolice, da falta de sabedoria. E uma delas é que o tolo ele se passa por sábio quando ele se cala. Quando ele não fala. Uma pessoa que é tola, insensata, quando ela resolve ficar calada, ela parece até que é muito sábia, diz o autor de Provérbios. E aí, o que isso quer dizer para nós? Não falar nada quando não se tem o que dizer é inteligente. Não falar nada quando a gente não tem o que dizer é muito inteligente. Mas esse povo tinha muito o que falar. Este povo tinha o que falar. Não falar é um problema aqui. Não fazer ouvida a sua voz é um problema aqui. Então, porque esse povo, o povo de Israel, foi grandemente afetado pelo que Deus fez ao retirá-los do exílio, esse povo tinha muito para falar, tinha muito para dizer. Então, o quanto o Evangelho de Jesus produziu em sua vida de maneira que você abra a sua boca para falar a respeito do que Ele fez na sua vida. Eu devo aqui dizer aquela antiga história que se diz por muito tempo, que já se perpetua, aquela ideia de que pregue, se necessário use palavras. Eu devo dizer,
tem conflito essa palavra, essa frase com o Evangelho ou com as Escrituras. Porque pode ser que alguém me veja no meu dia a dia fazendo o que é bom, mas essa mesma pessoa que me vê fazendo o que é bom, se ela não ouve a respeito do Evangelho de Jesus, eu devo dizer, o meu testemunho não salva. Então, essa afirmação não se aplica nesse sentido. É preciso falar. Eu devo falar a respeito do Evangelho do meu Cristo, do meu Salvador, aquele que me tirou de uma condição de escravidão do pecado. Ele afetou profundamente as minhas estruturas, as minhas crenças, os meus valores. Ele mudou os meus gestos, as minhas atitudes. E isso também ressona, isso também sai pela minha língua. É o som que se ouve da minha voz. Porque Ele fez algo na minha vida. Então, é como a gente encontra nesse salmo. A comunidade judaica voltando do exílio, por causa de um grande e perfeito ato de Deus, e eles estão como quem sonha, os seus atos e os seus gestos refletem aquilo que Deus fez, e também eles falam a respeito daquilo que Deus fez. E aí, a gente tem o verso 2, que mostra assim: então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vê então, meus irmãos, que essa expressão, grandes coisas o Senhor, que aparece 2 vezes, ela aparece na boca de quem? Primeiro das nações. Os estrangeiros reconheciam o que Deus fez. Quem está de fora reconhecia o que Deus fez dentro de Israel. Mas não apenas pelos estrangeiros. Nós também proclamamos isso. Nós também dizemos isso. E é o que nós encontramos nesse texto. Nós estamos ouvindo que, historicamente, as nações viram que foi Yahvé quem libertou Israel do cativeiro da Babilônia. Foi Deus quem mudou a história de Israel no cativeiro da Babilônia. As nações diziam isso. É como se os cegos estivessem vendo. Porque os pagãos, eles não viviam um relacionamento de aliança com Yahvé. Eles não tinham, portanto, qualquer compromisso com Yahvé. Eles mal conheciam a história de Yahvé, senão o Deus de Israel. Mas as nações estão vendo o que Deus está fazendo por Israel. E eles estão dizendo, olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações, os pagãos, nesse contexto, eles não se alegram, mas Israel se alegra quando diz isso. O que significa dizer, meus irmãos, que o Evangelho para quem vive, para quem recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, para quem teve as suas estruturas de crença, de valores, a sua mente, a sua consciência afetada pela mensagem do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Quem foi afetado pelo Evangelho de Jesus, conta isso com alegria. Lá fora se diz e se fala a respeito das coisas de Deus. Mas nós falamos isso com aquilo que só o Espírito de Deus pode produzir, a alegria. Intensidade naquilo que nós estamos proclamando, porque os pagãos estão vendo o que foi feito a Israel. As pessoas estão vendo o que está sendo feito à igreja, ou não. Talvez não. E para isso, a gente vai ver que existe uma outra forma da cultura contar essa história, de várias outras maneiras. E eu devo dizer aqui, talvez, uma delas que está bem recente. Quando a gente fala de cultura, a gente entra, por exemplo, numa sala do cinema, e a gente vai ver sendo contada uma história de redenção por meio do Homem-Aranha. A cultura está fazendo isso.
A cultura está deixando jovens, adolescentes, pessoas que entram dentro de uma sala, extasiados com uma mensagem redentiva. Porque o Homem-Aranha faz isso. A cultura conta a história ao jeito dela. Algo grandioso, algo que deixa aqueles que estão assistindo diante de uma grande tela extasiado, e todo mundo volta para casa querendo ser o Homem-Aranha. Agora, se nós não temos essa alegria, esse fogo, esse amor que a gente encontra nos Salmos, para dizer o que Deus fez por nós, poucos desejarão ser cristãos como nós. Porque existe uma oferta de grandes coisas por aí, melhores do que a gente está contando. Mais intensas da maneira com a qual a gente está contando. Grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso estamos alegres. O que Deus fez gerou em nós algo que nos motiva a proclamar o que Ele fez. Essa alegria, ela é produzida pelo Espírito de Deus. Veja então que Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele vai falar assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Encham-se do Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito que vivifica, o Espírito que aviva, o Espírito que desperta, o Espírito que dá vigor, o Espírito que dá força, que dá ânimo, que faz a gente falar com alegria, com toda a intensidade, com amor, com fogo. Encham-se do Espírito. Mas os pagãos, eles precisavam, dentro dos seus rituais, se encher de bebida alcoólica para se alegrar. Não é a bebida alcoólica que dá ousadia, não é a bebida alcoólica que dá persuasão quando o pastor sobe ao púlpito, que vai dar persuasão a você quando você pregar o Evangelho de Jesus. Não é a bebida alcoólica, mas é o Espírito de Deus. E é somente esse Espírito glorioso, poderoso, que por meio da sua proclamação, da proclamação do Evangelho, vivifica e transforma pessoas. Então, encham-se do Espírito. Peçam o Espírito. Busquem o Espírito. E ele será dado, derramado à sua igreja, a igreja do Senhor. A nossa motivação para a proclamação do Evangelho não pode ser outra senão o que Jesus fez. E o que Jesus fez só é convencido pelo Espírito. E é só o Espírito que pode convencer a gente. É só o Espírito que pode produzir isso na gente. É só o Espírito. É Ele quem nos motiva. Vê então que a gente tem Israel retornando. É a primeira parte desse salmo. E aí a gente tem o retorno de Israel do exílio. Esses primeiros versos que nós lemos mostram para nós a natureza desse retorno glorioso. Foi Deus quem operou, foi Deus quem fez. E a intensidade que as pessoas que vivenciaram o que Deus fez estavam manifestando. Então esse é o retorno. 537 a.C., o segundo livro das Crônicas vai mostrar para a gente o decreto de Ciro. Ciro então era o atual governante da Babilônia. E aí é ele quem vai dar o decreto de retorno do povo de Israel, da comunidade judaica. Ele decreta que a nação de Israel deveria voltar e reconstruir o templo que foi destruído pelos próprios babilônicos, próprios caldeus. Voltem agora. Veja só o que está acontecendo aqui. Deus está mudando o coração do governante, de maneira que Israel pudesse voltar, veio, 537, pudesse então voltar para Jerusalém.
Aí você tem o livro de Ageu, em 520 a.C. Ageu vai dizer o seguinte, aí 537 é o decreto. 536, muitos dos judeus já estavam voltando para Babilônia, para Israel, para Jerusalém. Então, em 520, botar aí 15 anos depois, profeta Ageu é levantado para dizer o seguinte para aquela comunidade que retornou: vocês estão se dedicando aos seus próprios interesses? Vocês estão construindo as suas próprias casas, deixando a casa de vocês bonitinhas? Deus mandou vocês voltarem para a reconstrução do templo, não é para os seus próprios interesses, mas vocês estão se dedicando tão somente aos seus próprios interesses, e é por essa razão que vocês comem, mas não têm a fome de vocês saciada. É por isso que vocês bebem, mas vocês não se alegram, não se satisfazem. É por isso que vocês trabalham, ganham dinheiro, colocam na carteira, mas parece que a carteira está furada, porque vocês não estão comprometidos com a missão, vocês estão comprometidos com os seus próprios interesses. Espera aí, Deus libertou o povo? Sim, o decreto de Ciro fez a comunidade judaica livre. Israel era livre para voltar. Mas, quando volta, não se compromete com aquilo que era? É isso mesmo que a gente está entendendo da história? Sim, é. E mais, 458 a 445 a.C., a gente tem os dois livros, Esdras e Neemias. É o período que Esdras vai voltar, depois Neemias. Mas espera aí, gente. A gente está falando de quase 100 anos, é isso mesmo? Ainda tem gente na Babilônia? Sendo livre, ainda tem gente na Babilônia? Tendo um decreto de liberdade, ainda tem gente na Babilônia? Vocês estão conseguindo entender? Que a mensagem do Evangelho, ela liberta, mas tem gente que ainda vive na Babilônia? Vocês estão conseguindo entender que a mensagem do Evangelho, ela liberta, mas tem gente que ainda vive preocupado com seus próprios interesses? Vocês estão conseguindo entender isso? Que não tem nada novo debaixo do céu? Que a nossa natureza é a natureza de Adão? Esdras e Neemias voltam, retornam. E aí a gente vai ver a reconstrução dos muros. Vê que a gente precisa considerar aqui, o templo é o templo de Salomão. Quando Salomão construiu o templo, algo extraordinário aconteceu. A presença de Deus se fez presente ali, Deus se fez presente ali. A nuvem cobriu o templo, encheu o templo, de maneira que ninguém podia ficar dentro dele. Era a glória de Deus no templo de Israel. Mas por causa dos pecados de Israel, Deus então retira a sua presença do templo. O templo foi reconstruído e Deus não encheu o templo. Então, a gente vai ter aí Neemias, já que o templo não encheu, agora a gente reconstrói os muros, talvez Deus venha, mas ainda não era o tempo. Porque a glória da segunda casa se revelaria 445 anos depois. A gente está falando de um templo que não foi construído por mãos humanas. A gente está falando do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro templo. Esta é a verdadeira glória que foi revelada diante dos homens. Então, dentro desse retorno, a gente deve considerar o seguinte, o verso 4. Nós aqui olhamos para o verbo que estava no passado, né? Quando Deus restaurou, ficamos impactados. Mas a verdade é que quando a comunidade judaica volta, ela percebe que não volta todo mundo. Ela percebe que não estão lá todos os judeus.
ela percebe que existem ainda muitos outros judeus, e aí então a gente tem essa oração. Restaura, Senhor. O Deus que fez algo extraordinário no passado. A comunidade judaica percebe que, embora Deus tenha feito algo maravilhoso, ainda não estava completo. Ainda faltava mais algo acontecer. Então essa oração restaura, Senhor. A percepção dos judeus. Os judeus que voltam, estão ali e estão percebendo que ainda tem gente na Babilônia. Eram livres para voltar, mas não voltavam. Alguns por medo de voltar. Tinham medo porque Israel estava cercado de inimigos, os muros estavam derrubados. É natural. A gente sente medo. Especialmente quando a gente já se estabeleceu em algum lugar. Muitos judeus se estabeleceram na Babilônia. Muitos judeus, seguindo a carta do profeta Jeremias, capítulo 29, construíram as suas casas, tiveram os seus filhos, construíram suas famílias, se estabeleceram por ali. Agora a vida já estava tranquila, voltar para um lugar que está todo desmoronado, todo quebrado, todo despedaçado. É trocar o certo pelo duvidoso. Muitos não voltaram, porque tinham medo de voltar. Muitos também não tinham ânimo para voltar, porque voltar, na verdade, significava servir, trabalhar e trabalhar muito para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, significava pôr a mão na massa. Então, faltava ânimo para muitos. Estabilidade, medo, insegurança. Você pode considerar quantas pessoas dizem que para aceitar Jesus, para aceitar o Evangelho, para se entregar de uma vez por todas ao Evangelho, tem falas semelhantes a essas. A vida está estável, as coisas estão muito bem aqui nessa terra, então dar a minha vida para Jesus significa muito para mim, talvez eu não queira. Para muitas pessoas, entregar a vida para Jesus pode representar o medo de perder status, perder a estabilidade, perder um monte de coisa que se tem, perder as festas, perder as brincadeiras, as amizades. Tem gente que tem medo. Ouve a mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem que liberta, mas não consegue voltar, não consegue tomar o caminho de casa, o caminho de volta, não se rende, não se entrega, ainda está preso à Babilônia. Ainda tem negócios na Babilônia, ainda tem coisas para resolver na Babilônia. E aí, por essa razão, não volto. Aí, então, a oração. Restaura, Senhor. Aí, então, o pedido. Por quê? Porque a gente vê que não está completo. Talvez você tenha amigos e familiares que ainda não voltaram pelo caminho. Talvez você ainda não voltou pelo caminho. Só existe um que pode te trazer de volta. Só existe um que pode trazer esses familiares de volta. Daí o nosso clamor: restaura, Senhor, a nossa sorte. Traz aqueles que ainda não estão, Senhor. Traz os familiares que ainda estão com medo. Traz os amigos que estão muito bem, estão estáveis nesse mundo, têm uma estabilidade nessa terra, mas que ainda não encontraram o caminho de volta. São livres por causa do Evangelho, mas não conseguem ir. Restaura, Senhor. E aí a gente tem oração e tem glória mais uma vez, porque a petição, ela está acompanhada dessa representatividade, como as torrentes do Neguev.
semelhante às torrentes do Negueb. O Negueb é uma região no sul de Israel. Na verdade, o sul de Israel é uma região árida. O nome Negev significa seco, significa árido. É uma região desértica, então era sinônimo para os judeus falarem ou usarem Negev para tratar de deserto. E ali naquela região que é tão seca, a chuva cai por ano. Isso ainda hoje na região do sul de Israel, cai num ano o que caiu naqueles 20 minutos aqui em Ribeirão. Um ano inteiro, o que caiu naqueles 20 minutos daquela sexta-feira que a gente teve uma tempestade aqui em Ribeirão, é o que chove num ano nessa região de Israel. Então, é muito seco. Mas volta e meia, acontece um fenômeno nessa região que, por causa de uma grande chuva que acontece nas montanhas de Israel, fortes chuvas que acontecem nas montanhas de Israel, fazem descer aquelas muitas águas, correntes de água, descem das montanhas e se espalham sobre o Negev, enchendo o Negev de água, fazendo com que aquelas pessoas que olhavam e ali viam antes um deserto, possam agora ver um manancial, ver um rio, um mar diante dos seus olhos, uma região desértica, sendo tomada, encharcada pelas águas. Isso é maravilhoso demais. E aqueles que viam e presenciavam essa cena, estão pedindo: Senhor, aquilo que só Tu podes fazer. Nesse deserto, nessa sequidão, por favor, Senhor, restaura, faz encher Israel daqueles que Te amam. É exatamente isso que os judeus estavam pedindo. Enche Israel do Seu povo, traz de volta. Esse deve ser o nosso pedido. Pedido por conversão, para que Deus traga aqueles que ainda não se renderam, aqueles que ainda não se entregaram totalmente para viver uma vida para Jesus. Nós devíamos orar incessantemente por um milagre, para que Deus pudesse trazer de volta aqueles que estão distantes, aqueles que se afastaram. Quantos filhos estão hoje negociando com a Babilônia, negociando com esse mundo, vivendo as mesmas coisas que esse mundo? E eu devo dizer, não adianta muito a gente falar, porque já até ouviram. É só Deus pode fazer. Isso é extraordinário. E eu devo dizer, se eu e você hoje somos intensamente impactados pelo Evangelho, é porque Ele foi muito misericordioso conosco e foi extraordinária a obra dele dentro do nosso coração. Não é porque a gente é mais sabido, não é porque a gente é mais inteligente. A gente era um deserto, mas a gente foi inundado pelas águas do Evangelho e do Espírito de Deus, que vivificaram aquilo que a gente tem ouvido, de maneira que a gente pudesse entregar as nossas vidas para viver para Jesus, somente pelo poder do Espírito. Mas se nós hoje estamos aqui e olhamos para o lado e percebemos que está faltando, não são todos que estão aqui, essa deve ser a nossa oração. Restaura, Senhor. Traz também aqueles que estão desviados. Traz, Senhor, aqueles que nós amamos e que gostaríamos tanto que estivessem amando o Senhor, que fossem impactados pela mensagem do Senhor. Traz, Senhor, esses de volta, porque nós sabemos que as coisas não estão como deveria. Ainda não chegou o tempo de o Senhor ter todos diante de Ti reunido, de todas as eras, de todas as gerações. Ainda não chegou o tempo, mas neste tempo, Senhor,
familiares e amigos que estão dispersos, nós pedimos por eles, para que sejam trazidos à tua presença. Restaura, Senhor, com a sua glória, com o seu poder. A gente precisa crer muito mais nesse poder e saber que existe um Deus que entregou o Filho dele para restaurar pessoas, para resgatar pessoas, e a gente deve pedir no nome do Filho dele por essa restauração. E aí, a gente encerra esse salmo com os versos 5º e 6º, que são para nós também uma mensagem. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. É uma linguagem muito propícia para a cultura judaica. Estão falando de sementes, de plantio. Eles que estão voltando precisam reconstruir em Jerusalém. Precisam lançar sementes em Jerusalém. Precisam trazer vida de volta para esse lugar. Mas eles sabem da realidade. Faltam trabalhadores. Não estão todos os judeus lá, não foram todos que voltaram. Ainda tem gente que não está servindo, ainda tem gente que não está pondo a mão na reconstrução do templo, ainda tem gente que não está pondo a mão na reconstrução dos muros. É esse o contexto que o salmista se encontra. Então, por causa disso, por causa da opressão dos inimigos, gente que provocava a ira desses trabalhadores enquanto eles se dedicavam à reconstrução do muro. Gente que tentava levantar meios para impedir a reconstrução do muro. Em meio a todas essas coisas, não tem jeito. O povo alegre do Senhor, envolvido com a obra do Senhor, lamenta, chora, porque dói. Dói servir na presença de adversários. Dói servir na presença de inimigos que ferem, que armam planos para atrapalhar o serviço. Daí então a gente tem lágrimas e júbilo. Por que lágrimas e júbilo? Porque essa turma não desistiu de servir. Embora existissem inimigos, existissem muitas maneiras de se levantar contra a comunidade judaica no trabalho na reconstrução do templo. Embora faltassem trabalhadores, não estivessem todos lá, então aumenta o fardo, aumenta o peso do trabalho, da responsabilidade, lágrimas. Porque não desistiram. Porque doía lançar a semente nessas circunstâncias, mas eles estavam ali. Dia após dia. Com as dores de cada dia. Por que então essa turma não desistiu? Senão pela esperança de uma grande colheita. Por que não parar diante de tanta opressão? Diante de tantas mentiras, de tantas falácias? Diante de tanta escassez e de toda a destruição, por que esses judeus não paravam? Porque havia uma esperança. Na teologia a gente chama já e ainda não. Porque o reino de Deus, ele já se revelou por meio de Jesus. E é um reino composto por trabalhadores.
de gente que admitiu que Jesus é Senhor. Isso significa dizer pessoas que se submeteram a Jesus, se submeteram ao seu senhorio. E agora os seus gestos, lembra? Os seus gestos são todos governados pelo Senhor Jesus. A sua voz é guiada pelo Senhor Jesus. Esse é o reino de Deus, formado por trabalhadores. Mas é um reino em que nós falamos de glória e de poder e de salvação e de libertação, mas ainda somos feridos. Enquanto trabalhamos, enquanto nós nos esforçamos em meio à escassez, às dificuldades, à opressão, ainda sofremos, temos tribulações, passamos por dias maus, dias difíceis. Já temos a libertação, já temos a liberdade de tudo aquilo que nos aprisionava, e estamos seguindo para um caminho, estamos por um caminho para as mansões celestiais, para nos encontrar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas ainda não vivemos isso, a realidade do reino de Deus de forma completa. Ainda não. Por isso nós choramos. Por isso nós lamentamos enquanto igreja. Lamentamos as perdas, as dores, as quedas, as muitas dificuldades. Nós aqui não anunciamos uma mensagem triunfalista. Aceite Jesus, do tipo, e você triunfará em todas as coisas. Não. A realidade da igreja é uma realidade muito dura ainda. Ainda sofrem os cristãos na mão da Babilônia, de um sistema que oprime a igreja, que faz com que eu e você tenhamos medo. Porque muita gente tem medo de proclamar e de falar as coisas do reino, porque sabe das retaliações. A gente sabe das retaliações. Outro dia eu conversava com o presbítero Adilson e ele me falava de um pastor que fez menção à retirada do culto online. Porque a proclamação do evangelho, como as escrituras dizem, poderia trazer para ele e para a igreja problemas jurídicos, problemas judiciais. É real. Enquanto nós estamos fazendo, existe ainda um sistema que põe freio, que põe medo. Mas ainda com lágrimas, meus irmãos, ainda com lágrimas, é melhor servir. Servir, lançando as sementes, sabendo que existe um prêmio reservado para aqueles que o Senhor já libertou, mas ainda sofrem nesses dias. Então eu queria terminar como a gente começou. Salmo 14, o verso 7, o Salmo 53, o verso 6. Davi, ele faz essa oração, dizendo: quem dera que de Sião viesse a nossa salvação. Quem dera, meus irmãos, que o céu se abrisse e os nossos olhos contemplassem, revestido de toda a glória, de toda a majestade, de todo o poder, o Senhor da igreja. Aí nós oramos como Davi. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo,
quando esse dia acontecer, quando o nosso Senhor Jesus, voltar e Ele virá, exultará o povo do Senhor, se alegrará o povo do Senhor, mas não mais com lágrimas. Porque a promessa é que esse dia põe fim às lágrimas. A promessa é que esse dia porá um fim à morte e a tudo aquilo que oprime a igreja do Senhor. É uma promessa. E como foi grande a glória do Senhor para trazer de volta os judeus naquele tempo. Como foi grande a glória do Senhor, estando aqui encarnado o nosso Senhor Jesus Cristo, assim será a glória do dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Dos seus trabalhadores, daqueles que estão semeando com lágrimas, cônscios de que aqui ainda existem dores, dificuldades, mas haverá um dia em que o Senhor porá fim em tudo isso, em todo o mal que afeta as nossas vidas. Amém, Dona Lloyd? Eu quero te convidar a orar. Se puder, coloque-se de pé. Senhor Deus dos céus, ouve a minha oração e permita que esta seja mais uma colocada nas taças que estão diante do Senhor. As taças onde se reúnem as orações dos santos. Deixa a minha voz ser mais uma, Senhor, entre aquelas tantas que esperam pela restauração. E aqui, Senhor, eu te peço, restaura a nossa sorte. Por favor, Senhor. Traz de volta os nossos irmãos que, por causa do medo, do desânimo, estão distantes, não andam mais na tua presença, estão fazendo negócios com esse mundo. Traz esses de volta, Senhor. O nosso coração fica aflito também por familiares, pessoas que amamos e que desejamos tanto, Senhor, que estejam entre aqueles que semeiam para essa grande colheita. Nós te pedimos, Deus, converte o coração de familiares e amigos que ainda não se renderam à mensagem gloriosa do Evangelho. Eu peço ao Senhor que nos ouça aqui e que o Senhor restaure a nossa sorte. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.